Vamos então abordar o tema nesta manhã, neste momento, sobre considerações sobre um lugar chamado Betânia. Quando falamos sobre Betânia, falamos sobre um lugar onde podemos nós nos inspirar sobre vários aspectos, sobre vários pontos de vista. Mas vamos ver o porquê Betânia destaca-se e é tão importante. E eu penso que iremos conseguir perceber o que ela tem para nos dizer. Vamos falar sobre Jesus, que é o ponto principal da nossa vida, da nossa religião, da nossa essência, da nossa existência. Quando Jesus veio ao mundo, o que aconteceu com ele? Ele não foi recebido. Ele foi rejeitado. Lembra do seu nascimento? A localidade inteira de Belém fechou as portas para o nascimento do Salvador do mundo. Não o quiseram receber. Então, ele nasceu aonde? No estábulo, onde tinha ali manchas e odores de fezes de animais. Pode conferir em Lucas capítulo 2, verso 7. Na sua infância, o que aconteceu na infância de Jesus? Quando ele tinha cerca de 2 anos de idade, ele foi caçado pelo Estado. Foi feito um decreto onde ele deveria ser morto. Mas, como Herodes não sabia onde ele estava, porque ele sentiu-se iludido pelos sábios do Oriente, fez um decreto em que todas as crianças de 2 anos para baixo, conforme ele havia inquirido com aqueles sábios sobre o tempo em que nascera ou que surgira aquela estrela, mandou que fossem mortas essas crianças. E para que pudesse ter a sua vida poupada, teve que fugir. No seu ministério, quando ele começou o seu ministério, foi rejeitado pelo seu próprio povo. Que nos diz São João capítulo 1, verso 16, verso 11. Ele veio para os seus e os seus não o receberam. Se formos ver alguns detalhes de cidades, os samaritanos, quando ele procurou repouso, quando procurou hospitalidade numa aldeia samaritana, não quiseram dar porque ele estava de caminho para Jerusalém. Marcos 6, verso 4, né? Lucas 9, verso 53. Em Marcos 6, verso 4, ele nos afirma sobre a sua própria cidade natal, Nazaré. Ele diz, um profeta não tem honra, a não ser na sua própria terra. A sua própria cidade não reconheceu. Sua própria cidade onde ele fora criado não o aceitou. De fato, ele mesmo disse que não tinha um lar neste mundo. As raposas têm os seus covis, os pássaros seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Lucas 9, verso 58. Mas o que vemos é, aqui está o Criador do Universo. Aqui está aquele que não só fez todas as coisas, como aquele para quem todas as coisas foram feitas. Está ele sendo rejeitado neste mundo que ele criou, neste mundo que ele veio para resgatar. E agora vamos falar de Betânia. Houve uma exceção. Houve um lugar onde Jesus foi bem-vindo, uma pequena vila chamada Betânia. E posso dizer que Betânia representa o que Deus deseja para a igreja de Vila Nova de Gaia hoje. É o desejo que Deus tem para esta igreja, é que essa igreja seja uma espécie de Betânia. Os evangelhos nos dão 4 narrativas que ocorreram em Betânia. Betânia distava cerca de 3 quilômetros a leste de Jerusalém e ela ficava localizada ali ao sopé do Monte das Oliveiras. Ali em Betânia, Jesus achava refúgio, descanso, segurança e paz. Havia 3 pessoas em especial que viviam em Betânia. Mais à frente vamos ver uma 4ª pessoa. Quem eram essas 3 pessoas? Era Marta, Maria e Lázaro. Marta era a irmã mais velha. Maria era a irmã do meio, e Lázaro era o irmão mais novo. Vamos ver então sobre esse primeiro encontro. Encontramos o relato em Lucas capítulo 10, os versos 38 a 42. Este encontro ocorreu em outubro do ano 29 da nossa era. Então vamos ver o que o apóstolo Lucas nos diz sobre este encontro de Jesus com essa família de Betânia. Prosseguindo viagem, Lucas 10, versos 38 em diante. Prosseguindo viagem, Jesus entrou num povoado, e uma mulher chamada Marta recebeu-o em casa.
Sua irmã, chamada Maria, sentando-se aos pés do Senhor, ouvia a sua palavra. Marta, porém, estava atarefada com muito serviço, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me tenha deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. E o Senhor lhe respondeu: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Muito bem. A maioria dos sermões que tem sido pregado com base nesse texto, Marta tem sido posto no banco dos réus. Muitos pregadores têm empenhado em condená-la. Mas eu queria dizer aqui uma palavra sobre Marta. Confira na sua Bíblia o verso 38. Chama a atenção para este verso. O que diz o verso 38, o final do verso? Marta recebeu-o em sua casa. Em algumas versões diz, Marta hospedou-o em sua casa. Agora, o que significa receber a Jesus? Receber Jesus é dar a Ele um lugar de honra, um lugar de supremacia, um lugar de centralidade. Eu tenho visitado lares e, no meu julgamento pessoal, percebo que nos nossos lares, em muitos dos nossos lares, Jesus não é alguém que é recebido e tem esse lugar central nesses lares. E até lamento dizer que no meu próprio lar também. Alguma outra coisa que não é Jesus geralmente toma o lugar central. Nós professamos ser o povo de Deus, o único povo que detém toda a verdade de Deus na face da terra. Mas nossas ações traem a nossa profissão de fé. Uma coisa é certa, não podemos ter dúvidas ou não podemos errar sobre isso. Jesus não aceita o segundo lugar, ou terceiro, ou quarto. Ou ele está em primeiro lugar, ou ele não está. Devemos estar certos disso, não errar em relação a isso. E a questão que fica é, será que temos dado a devida honra ao Senhor Jesus em nossas casas, nos nossos lares, ou na sua casa, na igreja? Quantas vezes surge alguma irreverência, alguma falta de respeito? Muitas vezes achamos que é melhor ficar lá de fora do que dentro, ficar na porta, não é? Parece que em muitas igrejas, em muitos lugares, o Senhor é tratado como se Ele não estivesse presente. Vamos simplesmente para o encontro de pessoas. Esta é a maior evidência de que nos lares, Cristo não ocupa o quê? O primeiro lugar. Receber a Cristo também é receber os seus pequeninos. Em Betânia, todos eram bem recebidos. Nós podemos ler em São João capítulo 12, especialmente o verso 6, que ali em Betânia todos eram bem-vindos, mesmo os judeus descrentes, eram recebidos em Betânia. E este é o propósito do Evangelho. Vamos falar um pouco sobre Maria. Maria fez o quê? Escolheu a melhor parte. Havia um costume social na época de Jesus que as casas eram divididas em partes para as pessoas conforme sejam homens, sejam mulheres. Então não era muito comum, não era muito aceitável socialmente que os homens estivessem na cozinha. Mas também não era aceitável que as mulheres estivessem na sala de estar juntamente com os homens. E ainda hoje na Etiópia é assim, a cozinha é o domínio das mulheres. E os homens são mesmo proibidos de entrar na cozinha. É como se o homem entrasse num vestiário feminino e pegasse ali as senhoras desprevenidas. Então, homem não entra na cozinha, pelo menos na Etiópia é assim, a boa parte do país. E nos dias de Jesus era muito inapropriado uma mulher estar na sala de estar juntamente com os demais homens. Marta, então, recebe Jesus. Não sabemos o tamanho da casa, mas para receber ali 13 pessoas, pelo menos, devia ser uma casa com alguma dimensão. Recebe Jesus, direciona-o para a sala de estar,
Provavelmente Lázaro estava ali, ou não, estava tratado de algumas questões, né, que era, quem sabe, das suas funções. Mas o certo é que está ali, então, na sala de estar Jesus, o espaço dos homens. Os 12 estão reunidos em volta de Jesus. Mas há algo de estranho nesse quadro. O quê? Tem ali também uma mulher. Tem uma mulher presente. Ela também está ali, aos pés de Jesus. Maria ultrapassou uma linha invisível. Ela rompeu com 2 limites sociais. O primeiro, ela está sentada em um lugar onde era para estar somente homens. E o segundo, além de estar num lugar onde era para estar somente homens, ela estava assentada na posição de um discípulo. Os rabinos, naquele tempo, eles tinham somente discípulos masculinos, mas Jesus recebeu mulheres também para ser suas discípulas. E onde Maria está sentada? Aos pés do Senhor. Esta é uma postura de discípulo. Nós podemos conferir em Atos capítulo 23, o verso 3, sobre Paulo, né? Ali aos pés de Gamaliel. E o que Maria está fazendo aos pés de Jesus? O que Maria está fazendo ali? Está ouvindo Jesus falar. Sua atenção está fixa em Jesus. Quando nós nos reunimos na igreja, nós estamos aonde? Na presença de Jesus. E Jesus está a falar. Ele fala por meio de um pregador, ele fala por meio de um professor, uma professora da escola sabatina, ele fala até por meio de uma pessoa como eu. Portanto, ele está a falar. Nós nos reunimos para adorar, para louvá-lo, para ouvi-lo, ouvir a sua palavra. Agora, um ponto que gostaria de destacar. Toda vez que nós nos reunimos, que congregamos, toda vez que vimos este lugar para estar na presença do Senhor, nós estamos aptos para dizer ao sair, dizer com convicção, o Senhor falou comigo hoje. Estamos prontos a dizer isso? Porque muitas vezes nós chegamos ao lugar da adoração e esquecemos de fazer como Maria. Só é possível ouvir o que Deus tem para dizer se nós assentarmos aos pés de Jesus, se estivermos como Maria, ali atentos, ouvindo o Senhor Jesus falar aos nossos corações, não entrando, não saindo, não distraindo com outras coisas. Vamos falar um pouco sobre Marta, a hospitaleira. O que Marta tinha em mente? Dar uma boa recepção a Jesus, uma recepção apropriada. Ela está preparando a refeição para Jesus e os discípulos. Só quem recebe gente em casa sabe que isso custa, né? Imagina, não foi só Jesus. Foi Jesus e os seus discípulos. Preparar alimento para 13 pessoas é algo que exige algum empenho, não é mesmo? E Marta está ali preparando, né, algo para receber bem os seus convidados. E à medida que os minutos passam, ela começa a perder a sua paciência, porque sua irmã está onde? Ao invés de estar ali na cozinha a ajudar, está sem fazer nada ali na sala. Pelo menos era essa a concepção que ela tinha. Marta continua a trabalhar na cozinha, à espera que Maria se toque, se levante e vá ajudá-la. Mas Maria não faz isso. Até que chega uma altura, quem sabe pressionada pela sua necessidade de fazer o melhor para o mestre. Ela irrompe tempestuosamente ali naquele local e protesta para Jesus: Maria não está a me ajudar. Diga a ela que venha me ajudar. Marta, quem sabe, estava dizendo para Jesus: Maria está agindo como um homem. Diga para ela que ela é mulher e o lugar de mulher é na cozinha. Talvez fosse isso que Marta estava a dizer a Jesus. Maria fica silenciosa. Jesus então diz para Marta: Marta, ó Marta. Jesus fala com ela de forma carinhosa. Jesus é meigo, é manso, ele é humilde. Diz para ela: Marta, você está preocupada e tribulada com muitas coisas. Uma coisa é necessária. E ele diz: ninguém pode tirar isso de ti, Marta, se você pegar isso também. O Senhor parece dizer que a única coisa necessária é o quê?
é conhecê-lo. E esse conhecimento é um conhecimento o quê? Experimental. É algo que nós não conseguimos transmitir de uma pessoa para outra. Eu não consigo transmitir a minha experiência para você. Você não consegue transmitir a sua experiência para mim. Conhecer a Jesus é algo experimental. Há um programa de rádio aqui em Portugal, pelo menos havia quando cheguei cá, que chamava assim, pessoal e intransmissível. E é assim mesmo. Há coisas que são pessoais. Por mais que eu possa relatar experiências que eu tive com Deus, só quem experimenta sabe o que isso significa, não é? Então, isso é que Jesus está dizendo. Ladrão nenhum pode roubar essa experiência, não pode tirar esse conhecimento experimental. Marta estava tão preocupada em preparar uma boa comida para o seu convidado que não percebeu que o próprio Deus em pessoa estava dentro da sua casa, ali na sua sala de estar. E nós podemos dizer que muitos hoje agem como Marta. São ferventes, servindo, trabalhando duro, mas sem sentar aos pés do Senhor, sem tempo para ouvi-lo. Aquele não era o momento apropriado para os afazeres domésticos. Nós precisamos aprender a sentar-nos aos pés do Senhor quando chega a altura de estarmos aos pés do Senhor. O desafio que muitas vezes acontece é, nós, muitas vezes, queremos labutar sozinhos quando precisamos estar na presença do Senhor, buscando força e poder. E depois, quando é sair para labutar, nós queremos ficar assentados, né? Portanto, temos que fazer aí um ajuste. Então, resumindo dessa breve narrativa, nós descobrimos 4 coisas sobre Betânia. Primeira, em Betânia, Jesus Cristo é completamente recebido e bem-vindo. Em Betânia, nos sentamos na presença de Jesus, ouvimos sua palavra e compartilhamos com os irmãos. Em Betânia, são dadas às mulheres os mesmos privilégios que aos homens. E em Betânia, nossos temperamentos, disposições e motivos são expostos. Muito bem. Vamos ver aqui o segundo encontro. No segundo encontro, esse aconteceu no ano 30 depois de Cristo. Está registrado em São João capítulo 11, os versos 1 a 44. Não vamos ler todos os versos. Esse segundo encontro ocorreu quando um homem chamado Lázaro adoeceu. Quem era Lázaro? Era irmão de Marta e de Maria. E então foi dado um recado para Jesus. Lázaro ficou doente e as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem amas está doente. E o que nos diz a Bíblia? Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. Mas quando soube que estava doente, Jesus ficou mais 2 dias onde estava, até que finalmente ele diz, vamos para Betânia. Bom, Jesus disse para os seus discípulos, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou acordá-lo. Quando ele chegou a Betânia, o que aconteceu? Marta e Maria agiram conforme Marta e Maria. Marta, mais uma vez, fez algo que era comum dela. Mas antes de irmos para aí, vamos ver algo que isso nos diz. Quando chegou em Betânia, Marta foi ter com Jesus e disse, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Logo chega Maria e diz, se estivesse aqui, meu irmão também não teria morrido. Jesus diz para ambas, eu sou a ressurreição e a vida. Crê somente e verás a glória de Deus. E então Jesus chega ali ao pé do sepulcro, ele chora, né? Ele sente as misérias humanas, mas ele acaba por fazer com que Lázaro seja ressuscitado. Manda-o para fora, Lázaro saiu. E então houve ali muita alegria. Mas o que nós percebemos que há ali em Betânia, nesse segundo encontro? O que ficou ali marcado nesse segundo encontro? Amor e amizade. Elas mandam um recado para Jesus. Por quê? Porque elas tinham certeza de que o mesmo amor que elas tinham por Jesus, Jesus também tinha por eles. Tanto Lázaro, como Marta, como Maria. E ela ainda deu um recado, olha, quando der o recado, não te esqueça de dizer, aquele a quem tu amas está doente, que é para ele saber que se trata deste Lázaro, não de outro Lázaro qualquer. Observa-se que Jesus trata Lázaro como seus amigos, né? Ouça as palavras dele, Lázaro, nosso amigo, dorme. Em São João 15, verso 15, Jesus dizendo para os seus discípulos, algum tempo depois, diz, já não vos chamo mais
servos, porque o servo não sabe o que está acontecendo nas decisões do seu senhor, mas chamo-vos amigos. Amor e amizade, essas duas palavras sumarizam o coração de Betânia. E Betânia é o lugar onde Jesus Cristo ama aqueles que são seus e aqueles que não duvidam desse amor de Jesus. No frio templo de Jerusalém, Deus era servido, mas no calor do lar de Betânia, ele era o quê? Ele era amado, ele era amigo. Mas surgiu uma crise, uma doença que não se curava, uma doença que estava a agravar. Rapidamente Lázaro estava caminhando para a morte. E chega então o momento em que pedem ajuda a Jesus. Marta agiu de acordo com seu caráter, né? Lázaro morreu. Jesus vem ao encontro. E ela agora sai primeiro à frente, ela toma iniciativa, vai ter com Jesus, né? Ela corre à frente da sua irmã. Mas observe que também Maria age de acordo com seu caráter. Novamente vemos relato de que Maria chega até Jesus e faz o quê? E se lança novamente aos pés de Jesus. Nós vemos que naquele momento há ali uma certa comoção. Jesus chorou. Jesus chorou por uma coisa muito, como posso dizer, para que ele pudesse dizer para você e para mim que ele percebe aquilo que passa no meu e no seu coração. Jesus não precisava chorar. Por quê? Porque ele sabia que Lázaro ia ser ressuscitado. Ele podia com alegria dizer, vocês estão chorando? Parem com isso. Não precisam chorar, Lázaro vai ser ressuscitado. Estão a chorar à toa. Isso iria mostrar o quê? Insensibilidade, indiferença, distanciamento. O apóstolo escreveu muito tempo mais tarde, chorai com os que choram, alegrai-se com os que se alegram. Muitos séculos antes, o sábio Salomão disse, cantar ao pé de quem está triste é como vinagre nos dentes. Não faz sentido. Devemos chorar com quem chora e sorrir com quem sorri. E Jesus agora solidariza com aquele ambiente de luto, de pesar e chora, porque ele sente as nossas misérias. Jesus sabe, Deus sabe, que vai acontecer o melhor para nós, mas quando estamos tristes, ele senta ao nosso lado e põe a mão no nosso ombro e diz, eu entendo o que você está passando. Por isso Jesus chorou. Ele tem essa afinidade. Ele foi tocado pela tristeza que afligiu aquela família e toda aquela comunidade. Agora, uma coisa é certa, né? Ele deu a certeza de que ele é o solucionador de problemas, a ressurreição e a vida. Eles estão passando por um problema muito sério. Aquela família de Betânia está a atravessar o vale da sombra da morte e Jesus está presente com eles. Muitas vezes nós podemos com muita facilidade aceitar o poder de Deus, mas não aceitar a sua vontade. E agora estava ali uma crise para a família, de aceitar a vontade de Deus. E às vezes precisamos lidar com um Deus que demora demais. Eles esperavam que Jesus viesse como? Imediatamente. Ou quem sabe como ele fez para aquele centurião, uma palavra, diga uma palavra, meu servo ficará curado. Jesus poderia ter curado Lázaro? Claro que sim. Bastava dizer, diz para Marta que ele ficará curado. Mas não foi assim. 4 dias estava além da esperança. Eles acreditavam que 3 dias era um tempo razoável para se aguardar. Em 3 dias uma pessoa podia sair de um coma, em 3 dias poderia, quem sabe, sair de algum problema e voltar à vida. Mas 4 dias era além da desesperança. Mas Deus permite que passemos por situações extremas. Com qual objetivo? Por quê? Para nos ver sofrer? Para saber, até quanto nós aguentamos de sofrimento? Não. Jesus disse para as irmãs, para a glória de Deus. Isso aconteceu para a glória de Deus. Para que possa revelar a sua glória. Para que não seja dado nada de louvor a fatores humanos naquilo que Deus tem para fazer. Ele deseja que seja feito um trabalho de quê? De ressurreição, porque um trabalho de cura pode ser, quem sabe, argumentado contra, mas um trabalho de ressurreição, não.
É por isso que a ressurreição traz sempre glória a Deus. As irmãs esperavam que ele viesse com uma cura, mas ele tinha para elas algo muito maior, tinha uma ressurreição. E eu pergunto, há algo impedindo a ressurreição? Eu fico a pensar, eu preciso de ressurreição na minha vida? Você precisa de alguma ressurreição na sua vida? Talvez sim. Eu pergunto, há algo impedindo a ressurreição? Se tiver, Jesus diz, remova a pedra. A pedra que eu posso remover, Jesus não vai remover. A ressurreição que eu não posso fazer, Ele vai fazer. Mas primeiro eu tenho que fazer o quê? Remover a pedra. Portanto, é necessário lembrarmos disso. Há um terceiro encontro. Esse encontro ocorreu em março do ano 30 depois de Cristo. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi até Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitaram dos mortos. Esse relato está em São João capítulo 12, os versos 1 a 8, e também podemos lê-lo em São Marcos capítulo 14 e São Mateus capítulo 26. O que aconteceu ali neste lugar? Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava sentado à mesa. E Maria fez o quê? Estava aos pés de Jesus. Mais uma vez, a terceira vez, vemos Maria aos pés de Jesus. Aqui está o relato de um banquete que foi feito em homenagem a Jesus, um banquete feito por Simão. Simão, segundo a tradição bíblica, ele era aparentado de Marta, Lázaro e Maria. Ele tinha sido curado por Jesus. E agora ele fez esse banquete em honra a Jesus. E estava ali a família de Betânia, Marta, Maria e Lázaro. Na casa de Simão, o leproso, o relato bíblico não nos dá muito detalhe, vemos que ele foi curado no passado. Nessa cena, ele é um leproso limpo, esse que convidou Jesus para estar ali com ele. Mas mesmo que Simão não tenha mais lepra, ele ainda tem o quê? O que ele leva junto consigo? É estigma. Quando alguém faz uma coisa errada, né? Normalmente fica aquele estigma. Não, é aquela pessoa que fez isso àquela altura. Quando foi? Uns 25 anos atrás. Quer dizer, nunca mais errou, né? Mas leva o estigma. Então, Simão, ele teve lepra. E quem sabe para muitos, ele não era o Simão, ele era o leproso, né? Qual Simão? O Simão pescador? O Simão, né, curtidor? Não, o Simão leproso. Já não tinha mais lepra, né? Mas o estigma. Mas, mesmo que Simão não tenha mais lepra, tem ali o estigma. As pessoas ainda o temem, mas Jesus não. Muitos isolam, Jesus não. E eu posso dizer uma coisa para vocês. Na casa de Deus, ou a casa de Deus é feita também de leprosos limpos. É isso que nós somos. Nós somos atingidos pela doença chamada pecado, a lepra do pecado. E agora Jesus nos curou dessa lepra, a lepra espiritual, que é uma metáfora do pecado. Jesus nos tocou e nos curou. Também ali no banquete está presente quem? Quem é o convidado àquele banquete? Lázaro, um homem que foi ressuscitado dos mortos. Então veja, ali, naquele banquete em Betânia, temos o quê? Leprosos limpos e mortos ressuscitados. Não é assim? A igreja de Deus, a causa de Deus, não diz o apóstolo que nós estávamos mortos em ofensas e pecados, mas pela sua graça Ele nos regenerou? Fantástico, né? Então Betânia representa também a igreja. Mais uma vez, Marta está agindo de acordo com seu caráter. Ela está servindo. Porém, não vemos Marta reclamar. Por quê? Por que Marta não está a reclamar aqui? Por que ela não está estressada, como antes? Porque Marta ressuscitou com Lázaro. Ela é agora uma nova mulher. Ela não está mais atribulada, não está distraída com nada. Ela está servindo ao Senhor sem reclamação. Ela sabe que o trabalho que ela pode fazer pelo Senhor, ela vai fazer, faz de coração. Se ninguém mais quer fazer, não importa. Ela está fazendo a parte dela e faz de coração, faz com alegria. Quem sabe mais pesado porque ninguém ajuda, mas faz com alegria. Ela agora faz um serviço livre para Deus. E Maria também está agindo como? Como Maria. Ela está agindo de acordo com o seu caráter. Pela terceira vez ela está sentada aos pés de Jesus. Veja só, um quadro muito interessante. Tenta imaginar esse quadro.
além dos discípulos de Jesus, apenas 4 pessoas estiveram em contato e em convívio direto com Jesus na sua última semana de vida na Terra. Quem foram essas 4 pessoas? Lázaro, Marta, Maria e Simão. Marta, Maria, Lázaro e Simão. Interessante, né? Em Betânia, nós temos isso acontecer. Não era muito grande a vila, segundo alguns historiadores, devia ter 1000 pessoas a viver naquela vila, naquela altura. Mas foi este o lugar que Jesus escolheu. É evidência de que o Senhor está preocupado mais com qualidade do que com quantidade. Quem sabe, dezenas de milhares de pessoas que viviam em Jerusalém rejeitavam Jesus. Naquele pequeno vilarejo, com algumas centenas de habitantes, Jesus prezava estar presente. Agora, a questão que fica aqui é o valor de Cristo. O que aconteceu naquele banquete? Maria tinha um perfume muito caro. Aquele perfume, ele era guardado dentro de um vaso chamado vaso de alabastro. O alabastro é feito como a cal que nós conhecemos hoje, né? Um calcário, feito de calcário, e ele mantinha então as características do perfume. E ela então pegou aquele pequeno vaso com aquele perfume caro, rompeu o selo, era um perfume novo no sentido de nunca ter sido usado. Era um perfume que representava uma certa segurança. Hoje, algumas pessoas, para ter uma segurança para a sua vida, compram um terreno, né? Compram um bem, compram ouro, compram alguma coisa, para se acontecer uma situação, faz o quê? Tem ali algo que possa monetizar para socorrer-se de alguma situação complicada, né? Isso nós podemos entender que era esse perfume que Maria tinha. Quem sabe era a sua segurança financeira para o futuro. E esse perfume não era algo muito dos baratos, era algo caro, era um nardo puro, como diz o evangelista. E havia uma característica muito interessante, que as pessoas muito ricas, e especialmente os reis, quando morriam, eles eram todos besuntados de perfumes, porque sabemos que o corpo, quando a vida sai, ele pega um cheiro típico da morte. Tanto é que os cães conseguem farejar uma pessoa morta que tenha morrido em questão de horas, porque o corpo tem um cheiro diferente. Então, para quem sabe disfarçar esse cheiro, punha perfume dos reis e nas pessoas muito ricas, né? Então, o que ela faz? Ela quebra esse vaso de perfume e derrama sobre a cabeça de Jesus. E alguém diz, mas o relato bíblico diz que foi nos pés. Então, eu quero dizer uma coisa para você. Aquele perfume não era um frasquinho de perfume. Era cerca de 1 libra, 400 ml. Se você for ali fora, tem um copo d'água que penso que tem 200 ml. É como se fosse 2 copos daquele. Era uma quantidade grande de perfume. E aquele perfume, conforme o relato bíblico, valia uma boa quantidade de dinheiro. Judas, que era um bom financista, ele calculou que valia quanto, pelo menos, aquele perfume? Assim, pelo raso, 300 dinheiros, o equivalente a cerca de 1 ano de trabalho. Aqui em Portugal, um trabalhador médio efetivo ganha cerca de 10.000 a 12.000 euros por ano. É o salário médio em Portugal. Juntando os benefícios e etc., é um salário que a pessoa ganha num ano. E era mais ou menos isso que valia aquele perfume. E ela, então, não se preocupou com o valor financeiro ou, quem sabe, a perda financeira que ela iria ter. Para ela era muito mais importante honrar aquele a quem ela tanto amava. E então ela derramou aquele perfume sobre as cabeças de Jesus e escorreu sobre todo o seu corpo e alcançou também um pé. Quem sabe alguma parte foi também nos pés. Então ela ungiu da cabeça aos pés a Jesus. Por isso que Jesus disse que ungiu meu corpo para a sepultura. Se fosse só nos pés, ele teria dito, ungiu meus pés para a sepultura, né? Então todo o corpo de Jesus recebeu aquele perfume. Agora, uma coisa também, apenas uma curiosidade, Judas criticou Maria de ter feito aquela oferta, né? Mas a questão que fica é, será que Judas tinha alguma noção do valor de Jesus? Acho que não, né? Porque aqui nós temos algo muito interessante. Em primeiro lugar, Maria reconhecia o supremo valor do Mestre. E nós podemos perceber que ali em Betânia, Jesus é valorizado. Em Betânia, Jesus é reconhecido o seu supremo valor. É entendido que não existe nada tão caro que não possa ser colocado aos seus pés. Quando ela foi criticada, o que Jesus disse? Deixa, não incomode essa mulher.
ela está ungindo meu corpo para a sepultura. Ainda digo mais, onde esse evangelho for pregado e for falado sobre a história do Mestre, também vou falar sobre ela e sobre o que ela fez para a honra sua. Estamos aqui a falar dela também, não é? Que coisa interessante. Aquele frasco foi quebrado e ao ser quebrado encheu o aroma de perfume. A fragrância encheu a casa. Há um princípio espiritual aqui. Quando um vaso é quebrado, a sua fragrância exala. Maria, ao quebrar o vaso sobre Jesus, mostrou simplesmente que antes, muito antes, ela havia quebrado o seu coração diante de Jesus. Quebrado o seu orgulho, quebrado a sua vaidade, tinha se quebrado diante de Jesus. E agora aquele frasco de perfume foi simplesmente uma extensão daquilo que era o seu interior. Portanto, em Betânia nós somos ensinados a ser quebrados, derramar diante de Jesus. Se nós não permitirmos ser quebrado o nosso coração, o nosso eu, nossa forma de pensar, nossa maneira de ser, aquilo que somos, nosso orgulho, o perfume de Cristo não irá exalar. Portanto, se queremos que o perfume de Cristo exale onde formos, temos que constantemente nos quebrar diante de Jesus. Isso vai fazer com que o perfume encha a sala. Mas vamos falar sobre Judas. Judas disse que foi um desperdício. E eu te pergunto, o que é desperdício? É aquilo que está a se fazer além do que se precisa. É algo que está a ser a mais. Vamos supor, vamos fazer aqui um almoço, né? Carlos e eu vamos comer, né? Aí fazemos 2 quilos de arroz e 1 quilo de feijão para nós os dois. Aí o Carlos diz, André, isso é um desperdício. Por quê? Está a ser gasto além do que é necessário. Então Judas diz, gastar isso com Jesus é um desperdício. Para Judas, Jesus não valia aquele perfume. Interessante, né? Sabe quanto Jesus valia para Judas? Metade disso. Essas moedas de prata pelas quais Judas vendeu Jesus, elas tinham o valor de uma tetradracma. Tetradracma é o valor de 4 dracmas. Uma dracma é o equivalente a mais ou menos um denário e um dinheiro, o salário de um dia. Jesus foi vendido por 30 vezes 4, quanto é que temos aí? 120. Vezes 40, que é mais ou menos o que a pessoa ganha por dia em Portugal, quanto é que dá? Que é bom de conta aí? Mais ou menos 5 mil euros, né? Ou seja, Maria derramou um perfume que valia cerca de 10 mil euros sobre Jesus. Judas vendeu Jesus por cerca de 5 mil euros. Então, veja só, né? Então, para Judas, era um desperdício que estava sendo feito por Jesus. Mas, eu digo uma coisa, Jesus foi ungido quando? Depois de ter morrido. Não foi. Porque no processo da sua condenação, crucifixão e morte, José de Arimateia pedir o corpo, tirar o corpo da cruz, achar um lugar para sepultar, já estava começando o sábado, já estava, né, o dia a declinar. E o que as mulheres fizeram? Olha, viram onde o corpo estava e voltaram rapidamente, deixaram tudo preparadinho, né, as especiarias, né, o unguento. Nicodemos investiu muito dinheiro nisso, segundo o relato bíblico, né? José de Arimateia também compraram muito perfume, muito unguento, queriam mesmo ungir de maneira, né, soberba o corpo de Jesus. Talvez soberba nem seja boa palavra, mas ungir em abundância o corpo de Jesus. E então guardaram o sábado, conforme o mandamento, né? Lucas 24, verso 23 a 56. Guardaram o sábado, conforme o mandamento. E aí, quando for lá logo ao amanhecer do primeiro dia da semana para ungir o corpo de Jesus, só estava o lençol dobrado, o lenço, né, que tinha sido enfaixado à sua testa. O corpo não estava lá mais, ou seja, Jesus foi ungido para a sua morte quando? Ali, no jantar de Betânia, por Maria. Foi a única que ungiu o corpo de Jesus para a sua morte. E Judas diz, é um desperdício. E em Betânia, muita coisa fica colocada em evidência, não é? É uma coisa mesmo interessante. Portanto, nós podemos perceber que em Betânia nós ficamos, de certa forma, a perceber o valor que realmente tem o Senhor Jesus. Já para chegarmos aqui à conclusão, sabe o que significa a palavra Betânia? Betânia, segundo alguns dicionaristas, significa a casa dos figos. Nessa semana que Jesus esteve
desde a entrada triunfal em Jerusalém e esse banquete em casa de Simão, Jesus foi e voltou algumas vezes de Jerusalém para Betânia. Numa dessas idas e vindas de Jerusalém, o que aconteceu? Ele passou ao pé de uma figueira, teve fome, e como a figueira tinha lá muitas folhas, ela estava dizendo que tinha o quê também? Frutos. Porque a figueira frutifica e depois tem as folhas, né? E quando chegou ao pé da figueira, não tinha fruto nenhum. E o que Jesus disse? Nunca mais nasça fruto de ti. É interessante que Betânia, figueira, por um lado nós vemos a família de Betânia produzindo frutos e mais frutos para o reino de Deus. Por outro lado, vemos o contraste da nação judaica, a quem Deus esperava que pudesse alimentar-se da igreja judaica, não é? Que ela produzisse frutos, mas a igreja judaica só tinha o quê? Só tinha folhas. Então, o amaldiçoar dessa figueira representava o que iria acontecer com a casa de Israel. Porque a figueira estava anunciando que produzia e possuía frutos, mas ela só tinha o quê? Uma fachada de que fazia isso. E é uma lição para nós também. Devemos ter muito cuidado em muitas vezes mostrar aquilo que parece ou que vai aparentar ser algo que realmente não é. Porque aquele que sonda os corações poderá também agir como agiu com aquela figueira. Então veja, Deus está nos chamando não apenas para sermos salvos por Ele, Ele também está chamando para que você traga alegria ao seu coração. Que tipo de alegria? Que você possa produzir frutos para a vida eterna, produzir frutos para o reino de Deus, ganhar almas para o reino de Deus. Isso demanda uma dedicação desinteressada. É isso que devemos aprender também dessa lição da figueira, pois Betânia significa a casa dos figos. E agora, vamos aqui, já para finalizar, apenas um pensamento. Vamos imaginar que vivêssemos em Betânia e que hoje estivéssemos no ano 30 depois de Cristo, aí pelo mês de março. E agora Jesus chega na minha casa e diz: André, eu queria passar essa semana com você. O que eu iria dizer para Jesus? Justo essa semana vai começar a nova temporada da série. E aquela série, poxa, tão gira, e Jesus vai estar aqui, eu não vou poder assistir. Vai ser o fim do campeonato, né? Meu clube vai jogar e estou à espera, né? É a final, e eu sei que Jesus não gosta de futebol. Se estiver na minha casa, vai atrapalhar tudo. Eu tenho planos com meus amigos, né? Tinha plano de sair com eles. E se Jesus estiver aqui, se eu levar, vai constranger meus amigos, né? Para deixar Jesus sozinho em casa também, né? Se eu não for... Já imaginou Jesus chegando para Maria, dizendo: Maria, eu queria passar aqui a semana com vocês. Jesus, olha... Eu até gostaria, eu gostaria mesmo, mas é que é que assim, vai ter um capítulo da novela tão giro lá, né? Aquele rapaz lá que tá traindo a mulher dele lá com aquela bonitona, vai ter lá uma situação que... Eu sei que você não gosta de novela, você não vai gostar muito de estar comigo na sala assistindo novela, então... Você entende, né? Outra semana, percebe? Imagina falar com Lázaro: Senhor, essa semana de eu receber meus amigos aqui para a gente assistir a bola junto aqui e tal, beber aqui umas coisinhas. O senhor não vai gostar muito desse ambiente, o senhor não vai se sentir bem com a gente aqui. Quem sabe para a semana? Notem que muitas vezes é isso que fazemos com Jesus. Ele quer vir na nossa casa, mas nós dizemos para ele: Senhor, o senhor é bem-vindo, mas o problema são os mas. Os problemas são essas questões. Será que teremos gosto em receber em nossa casa? Nós podemos arranjar desculpas que forem, podemos arranjar os argumentos que forem, mas na verdade estamos dizendo assim: Senhor, você não é tão importante assim para mim. Talvez dizemos isso involuntariamente quando não participamos dos cultos da igreja, quando qualquer outra coisa é mais importante do que estarmos na presença do Senhor a congregar como irmãos. Quando deixamos de fazer nossos cultos matutinos e vespertinos. Quando negligenciamos o estudo da escola sabatina, quando negligenciamos orar, quando negligenciamos estar na presença do Senhor. Porque tem uma razão muito séria e muito importante para isso.
se nós não temos afinidade com Jesus para que Ele esteja em nossa casa, isso tem algo que é uma repercussão eterna, já vamos ver. Mas voltando então àquela quinta-feira, quando Jesus estava no horto e que Judas vendeu o seu mestre. Eu imagino que dali, da janela da casa de Marta, Maria e Lázaro, eles podiam ver a movimentação da tocha daqueles que estavam indo para o horto para prender a Jesus. Porque Jesus gostava de orar aonde? No Monte das Oliveiras. E Betânia ficava no sopé do Monte das Oliveiras. Provavelmente eles viram aquela movimentação quando foram ali pegar Jesus e prender a Jesus. Para concluir, vamos ao quarto encontro. 40 dias depois desses acontecimentos. Maio do ano 30 depois de Cristo. Convido que abra a sua Bíblia em Lucas, capítulo 24, os versos 50 a 53. Lucas 24, os versos 50 a 53. Então os levou até Betânia e, levantando as mãos, os abençoou. E aconteceu que, enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi elevado ao céu. Depois de o adorar, eles voltaram com grande alegria para Jerusalém e estavam continuamente no templo, bendizendo ao Senhor. Nessa narrativa, nós vemos o quê? Jesus ascendendo às regiões celestiais. E eu pergunto para você, de onde foi que Jesus ascendeu ao céu? De Betânia. Já tinha reparado isso? Foi de Betânia que Jesus subiu ao céu. Fantástico, né? Fantástico. Agora, vamos aqui uma observação já final. Em Atos capítulo 1, nós temos outra narrativa da ascensão de Jesus aos céus. Depois que ele ascendeu aos céus, o que aconteceu? Um anjo disse aos discípulos que o Senhor retornará como? Do mesmo modo como viste ir, ele irá retornar. Há uma profecia em Zacarias capítulo 14, e nessa profecia diz que os pés do Senhor pisarão onde? No Monte das Oliveiras. O que vocês percebem daí? Do mesmo modo que o viste ir, ele irá voltar. Ou seja, Jesus irá voltar exatamente de onde ele partiu. Quando Jesus voltar, com poder e grande glória, trazendo a cidade santa a essa terra, os seus pés irão tocar Betânia. Jesus vai tocar em Betânia com seus pés. Irá purificar aquele monte, irá fender aqueles montes, e a cidade santa irá assentar sobre ali. Então veja coisa tão interessante, o que é Betânia. As Betânias espirituais, que são os nossos lares, é o que ele vem para buscar. Agora, voltando àquela consideração. Se hoje eu não tenho o desejo, quem sabe até não tenho a coragem, não tenho a decisão de permitir que o meu lar seja uma Betânia, que Jesus esteja nele, sinta-se bem ali, sinta-se um lugar onde ele está feliz ali. Será que Jesus vai me levar para o lar dele? Se eu não sinto bem com a presença de Jesus, ele vai fazer o que comigo na presença dele? Percebe? Então hoje, Jesus deseja que nós sejamos, cada um de nós, o nosso coração, uma Betânia. Que o nosso lar seja uma Betânia. Que encontre no nosso lar um lugar onde ele possa reclinar a cabeça. Que Deus possa então nos ajudar, nos abençoar. Que o Senhor encontre no seu lar, que encontre no meu lar o que ele almeja, o que ele deseja, uma Betânia. Um lugar onde ele possa reclinar a cabeça. Os que recebem a Cristo no lar irão ser recebidos por ele no seu lar. Que nos abençoe e nos ajude para isso. Amém. O universo em silêncio, a batalha terminou. Cada anjo se inclina ante a glória do Senhor.
sem dizer mais nada, é tão fácil de entender. O seu sangue me salvou, estou para sempre com você. E na última lágrima de alegria cai ao chão, parecia bem distante, mas agora é tão real. Viverei eternamente, foi Jesus que me salvou. Numa última lágrima, sou para sempre no Senhor. Os gemidos se aproximam lentamente de Jesus. Aos seus pés estão coroas, em memória a sua cruz. Os reinos deste mundo são para sempre do Senhor. Anjos cantam a vitória em perfeito louvor. E do alto do seu trono, Cristo olha para mim. Vejo as marcas que me abriram o caminho até aqui. Não consigo dizer nada, mas é fácil